Olá, amigos! Sábado, dia 20, mais um vídeo. Trago um tema muito difícil, como os temas que tenho abordado, porém esse, particularmente, nos divide bastante. Trata-se da questão Bolsonaro, né? E eu coloquei dentro de um adendo maior: Bolsonaro, como foi possível? A resposta para como foi possível, ela é de foro íntimo, ela é muito apropriada, né, a cada lar, família, né, agrupamento, instituições. Mas podemos fazer uma análise mais profunda e principalmente descolada da ideia de uma certa fidelidade. Esse que vos fala, professor Cássio, parte da premissa que tem uma independência ímpar, que pode ser negada por Augusto Comte, né, o pai do positivismo, corrente francesa, né, dentro da filosofia, a nos falar da transição e desenvolvimento do ser, da parte mágica para a parte científica positiva, assim, né, caminha a humanidade. Na análise desse tema, né, os estágios que Comte elaborou, né, estão muito apropriados para a gente entender este imbróglio que é o governo Bolsonaro. Recorro à história, que é o elemento primeiro, né, característica maior dos historiadores, a reminiscência, voltar, né, no caminho, né, do hoje para o ontem, para que possamos chegar às origens. E vamos encontrar em Glicério, São Paulo, cidade já caracterizada historicamente, o Vale do Ribeira, né? Então ali na história houve uma tentativa de Carlos Lamarck, à época da ditadura, né, de iniciar um levante. Então já é um lugar marcado, né, historicamente, com uma fonte muito importante. Nessa região nasce o Bolsonaro numa família com irmãos, né, e este cidadão fez carreira militar. E podemos dividir o mundo, né, exatamente como os gregos ou os historiadores, né, dividem o mundo clássico a partir da formação de Esparta e Atenas em militarismo e valorização do teatro, da filosofia, da política, da arte, via mediação literária. Do mesmo jeito que os gregos clássicos fizeram, né, estabeleceram essa dicotomia, né, representada pela polis Atenas, pela polis Esparta, nós podemos fazer o mesmo hoje na sociedade brasileira, claro, descontando os fenômenos de época. E podemos entender que há no Brasil uma via, um caminho, né, que é representado pelo militarismo e um caminho representado pela sociedade civil caracterizada multiplamente. Nós temos os liberais, né, os profissionais liberais, nós temos os religiosos, né, nós temos instituições diversas, mas todas elas caracterizadas como sociedade civil. Então, forçando um pouco a barra, podemos dividir a sociedade brasileira em sociedade militarizada, né, ao modo do tipo Esparta, espartaniana, espartaquista, e a sociedade que lembra um pouco Atenas. Forçando a barra, naturalmente, para que tenhamos uma referência para entender algo que não está no presente, né, resolvido. A história parte da premissa que o amanhã, né, responderá hoje, depois de uma análise muito bem fundamentada. Então precisamos fundamentar muito bem a nossa teorética para responder à questão que coloquei. Bolsonaro, como foi possível? Mas o que nós sabemos é que, para responder à personalidade, né, caracterizada por Esparta, o Bolsonaro começou
né, exatamente num lugar muito mágico que é chamado de Agulhas Negras. Quem conhece a instituição sabe da seriedade do que acontece na formação militar daqueles que vão fazer carreira. Agulhas Negras prepara indivíduos para cumprir de forma muito positiva e dentro de uma maestria aquilo que é a proposta das Forças Armadas. A questão da ordem, a questão da segurança, da defesa das instituições, cumprimento das leis, como está exatamente no Regimento Mor, na Lei Maior, dentro do ordenamento jurídico que adotamos, aceitamos, né? Porém, geralmente corrompemos, né? Ou trespassamos, passamos por cima. Mas para entender a figura, né, do Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, eu vou começar exatamente em Agulhas Negras, né, quando ele termina o seu périplo, geralmente 4 anos, né, de cadete ele sai para pré-oficial, tem toda aí uma característica de patentes. Você sabe, quando nós falamos em militarismo, né, é possível dividir entre oficial, né, oficial general, oficial superior, oficial intermediário, praça. Então, essas patentes, no caso, são, na verdade, dentro do processo hierárquico, né, plataformas as quais, ou degraus, né, os quais nós galgamos, aqueles que se avoram nesse caminho, nesse desiderato, né, dentro de um contexto de qualidade. Então, Jair Bolsonaro, o militar, aquele que queria fazer carreira militar, né, que adentrou a escola militar, isso ele o fez ali nos idos, se não me engano, de 73. E durante 15 anos, de 73 a 1988, o Jair Messias Bolsonaro aprendeu, né, viveu toda essa dogmática e se tornou um oficial. O capitão que jamais deixou de ser capitão. E ele poderia, naturalmente, deve ter sonhado, deve ter imaginado, né, como toda pessoa, no conforto daquilo que faz, né, chegar ao ápice da carreira militar, né, comandar o exército, que foi exatamente dentro das Forças Armadas, daquele tripé que nós conhecemos, Exército, Marinha e a Aeronáutica, a Polícia Militar, em condições especiais, como força de reserva, né? Ele escolheu, naturalmente, imaginou, sonhou, quis chegar ao comando geral do Exército, né? E isso se dá a partir da figura do general, né? Esse general, né, é o general chamado general de Exército. Mas lá ele não chegou. Ele ficou em degraus, ou ele ficou em um degrau muito mais abaixo, né? Ou seja, como oficial intermediário. Acima dele, major, tenente, coronel, os generais, né? General de brigada, né? Enfim, toda uma característica que a gente ouve falar, mas poucos adentram. E a literatura não é tão farta assim, embora exista, né, para narrar como funciona essa estrutura. O fato é que foi exatamente, segundo os esforços, né, do Jair Bolsonaro, que ele chegou à questão de capitão, né, a esta patente, né, ao oficialato, que a gente caracteriza como intermediário. Acima dele, o oficial superior, o oficial general. Né? Bom, mas ele comandava, ele era comandado, mas era também comandante. Comandante dos praças, soldados, cabos, né? E no caso de cabo, né? Terceiro, cabo segundo, cabo primeiro, sargento, né? Subtenentes, oficiais subalternos. Né? Então, para formar esse grosso do qual ele poderia comandar. Né? Então, ele era comandado, porque acima dele, na hierarquia, né, ao major, ao tenente, tenente-coronel, coronel e generais, né, general e oficial general, oficial superior.
Bom, dentro desse esquema, eu estou colocando para que vocês entendam, né, que nos 15 anos, algo em torno de 15 anos, em que ele trilhou esse caminho, né, ele o fez segundo os seus auspícios, seus esforços, né, e conquistou o que conquistou. Mas em 1986, né, a personalidade, e é por isso que se diz que a psicologia pode comparecer para entender o seu comportamento, né, a personalidade do Jair Bolsonaro aparece pela primeira vez através da imprensa, revista Veja, que era uma das poucas, um dos poucos veículos de imprensa escrita, da mídia escrita, mas fundamental, né, que cobria o Brasil na medida do possível, embora poucos leitores, classe média particularmente. A revista Veja, na sua última página, que eu conheci muito bem, né, com o título Ponto de Vista, o Jair Bolsonaro escreve um artigo. Resumindo este artigo, né, ele critica a postura da instituição, né, indo de encontro aos seus, vejam bem, superiores, e usar, né, e iria ter naturalmente toda uma adesão dos seus subalternos, dos comandados. Neste momento, numa hierarquia extremamente radical, fechada, que é para evitar exatamente essa distensão, ele vai ser punido. Punido pelo artigo. Punido pelo artigo. E será punido mais ainda, tem até aí, se eu não me engano, 15 dias de uma prisão administrativa. Lá na frente, um ano após esse artigo que ele, entre aspas, ele escreveu, a revista Veja, a própria Veja, traz agora uma matéria em que afirma que o Jair Bolsonaro, ainda insatisfeito, com toda a realidade salarial, não conformado, possivelmente, com o papel menos expressivo que os militares tinham, não mais protagonizariam a política, a história, já que em 1985 nós tivemos a eleição de Tancredo Neves político civil, terminando com o giro de militares, desde 64, Castelo Branco, até o João Batista Figueiredo. Então, possivelmente, ainda sentindo estas dores, ele que era mais do que um adeísta, mais do que alguém, era um ele, o Bolsonaro, colaborador direto, que até hoje não sabemos, de fato, a sua realidade nesse processo, que ele vivencia os últimos anos, a década de 80, já como profissional. Ele vai para a artilharia. Então ele tem aí toda uma convivência com os militares que a partir da década de 80 sentem um fim da sua expressão política, desse protagonismo, e entra numa debacle, e me parece que não estava muito convencido ao lado psicológico de um certo derrotismo. E vamos ter então o Jair Bolsonaro, sabedor de que, ao escrever pelo veículo Revista Veja, estaria batendo de frente com o Estado-Maior das Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, enfim, com a chamada hierarquia, aqueles que comandam ele, um comandado. Insubordinação, práticas negadas pelo Exército, naturalmente, principalmente atos de indisciplina e deslealdade para com os superiores. Esse é um jargão dentro da chamada do direito militar, da justiça militar, perdoe-me, o neologismo fraseal. Portanto, nós temos aí alguém que coloca em risco os seus anos de carreira militar, sabedor que seria punido. Muito bem, como foi punido.
né? E ao ser punido, né, ele passou da esfera militar para a esfera civil. Porque a partir daí o Brasil passou a conhecer aquele oficial que não era na cadeia militar o oficial superior maior, né? Tratava-se de um oficial intermediário, um capitão, a protestar num ato de coragem, né? Mostrando que o soldo, aquilo que a gente chama de salário, né? Para o trabalhador comum, era insuficiente, inadequado, né? Inglório, os vários adjetivos, injusto. Estava aí o Bolsonaro como um articulador, né? E um insubordinado, na verdade. Né? Portanto, não demorou muito, ele foi julgado, né? Na primeira instância ele foi punido, condenado, isto porque, voltando um pouquinho, na reportagem do outro ano, 1987, a revista Veja, né, traz uma reportagem que o Bolsonaro, o oficial, iria plantar, tinha uma ação de plantar bombas em determinados locais, né, da instituição militar, né, e iria utilizar uma bomba, né, numa adutora, enfim, para provocar, né, uma tragédia envolvendo a questão de abastecimento de águas no Rio de Janeiro. Né? Então a coisa sairia do conforto da paz para uma desarmonia e o objetivo era desacreditar aquele, né, setor militar mais progressista, né, que estava conformado com a situação que se encaminhava para a consolidação da volta do Estado Democrático de Direito, e ele era, com certeza, alguém que não se sentia nem um pouco confortável no Estado Democrático de Direito como até hoje. Né? Bom, o próprio Jair Bolsonaro deve ter feito isso calculadamente, porque ele foi levado para o Tribunal Militar Superior, né? E lá ele conseguiu vencer. Imagens apertadas, são 13 membros desse tribunal, né? E esse tribunal, que funciona paralelo à Justiça Civil, né, o inocentou. Havia, inclusive, a revista Veja trouxe, inclusive, a peça chamada um croquis, um desenho, em que ele caracterizava muito bem a bomba, os locais e, naturalmente, o nome de outros oficiais que estariam cooptados por ele, né, formando uma espécie quase de quadrilha. Né? Aí. Muito bem, atos terroristas, etc. Então, talvez, este é o fim, certo, da carreira militar do Jair Bolsonaro. Porque ficava complicado, ele estava como alguém mais do que rebelde, né? Como persona não grata, muito mais do que isso, desacreditado, né? E ficaria difícil sua ascensão. Ele que estava ali estacionado na condição de oficial intermediário, mas que com certeza um dia sonhou, né, com o generalato, com certeza não conseguiria avançar. Mas houve uma negociação. Tanto houve que o Jair Bolsonaro deixou de ser oficial, passou para a reserva, para a reforma, né? E virou o quê? Político. Né? Encontrou na vida parlamentar, inicialmente na vereança, né? No município do Rio de Janeiro, a condição vereador, foi eleito. Aí, meu amigo, né? E meus amigos e amigas, vereador, deputado, né? Anos. Ele começa exatamente como deputado federal em 1988 e termina, né, em 2018, sucessivamente eleito. Então, quando perguntamos como foi possível, a primeira resposta talvez, né, exista aí. A primeira resposta está aí. Como foi possível? Bom, a partir do momento que ele migra da condição militar a qual ele não ascenderia, né, ele entendia, isso é uma análise, né, ele entendia, né, que a carreira dele praticamente estava, né, em declínio,
Quanto ganha em 2017? 10 mil reais, deu 2018, se eu não me engano, um militar na condição de capitão. 10 mil e alguma coisa. Então, o soldo não é pequeno, ele tem vantagens, tem casa, tem, no caso, moradia, plano de saúde, tem uma série de adendos que deixam a vida mais confortável do que a gente imagina. E uma adesão social muito grande, um empoderamento, como diz Foucault, muito grande, na microfísica do poder brasileiro, da sociedade brasileira. E aí nós vamos encontrar esse segundo momento, o momento civil, do Bolsonaro, para responder como foi possível chegar à presidência da República. Porque não foi possível chegar ao topo da pirâmide na carreira militar. Mas será possível chegar ao topo da carreira parlamentar, da carreira política. Acho que todo vereador sonha um dia em ser deputado, senador, e, naturalmente, todo político sonha com esse cargo maior, que é a presidência da República. Se ele não quer, se ele não vai exercer, mas é o prestígio, a sese permitida a um presidente, todas as adjetivações, toda aquela situação de glamour, naturalmente não isenta as responsabilidades, isto atrai a criatura humana e quando ela está na condição de largada, que é o caso de um vereador, por que não? Tanto é que ele vai ascendendo, vereador, deputado, e um deputado que se torna deputado numa segunda legislatura, numa terceira, numa quarta, e por fim é como deputado que ele se apresenta para a população brasileira em 2018, candidato à presidência da República, num escrutínio a caracterizar o processo democrático. Como foi possível? Com o nosso voto. Não foi possível a ascensão ao ápice da carreira militar. Por quê? Porque ela pressupõe elementos aos quais ele talvez tenha se angustiado. Mais estudo, um esforço maior. Em algum momento, o capitão entendeu que ele não teria uma condição de impulsão maior. Isso não ocorreu no seio da sociedade civil, quando da condição vereador ele só tornar-se-á presidente da República, catapultado exatamente pela vontade da maioria, e essa maioria é uma maioria com mais de 50 milhões de votos. Ora, não é uma coisa para qualquer um. 50 milhões de votos. Mas hoje ele não tem estes 50 milhões de votos. Mas isto acontece com qualquer. Existem presidentes que foram eleitos com menor número, e numa outra eleição passaram a um número maior de adesões. É verdade. Hoje ele sofre um cadafalso, é o contrário. A situação do presidente Bolsonaro é uma situação, ele está sob severa crítica, bombardeios de todos os lados, função dos exercícios antidemocráticos, da sua performance real. Mas como foi possível o Bolsonaro? Historicamente, foi possível porque a sociedade civil ela tem cobranças mais desqualificadas do que a cobrança dos militares. O Bolsonaro é muito oportuno para a gente entender Esparta e Atenas. O Bolsonaro, a ascensão, o presidente, é muito oportuno para a gente entender por que o capitão não se tornou general. Mas é fundamental a gente entender, e é possível, por que o vereador se tornou presidente da República. E dentro desse contexto, quando você recorre à história, você vai ver que em Esparta, ou seja, na polis militarizada, o indivíduo não era preparado segundo a verve dogmática literária.
não havia a fundamentação, né, política. Na verdade, o Aristóteles não era espartano, não era de Esparta, era de Atenas. Né? Platão não nasceu na antiga Esparta, nasceu em Atenas. Né? Então, quando a gente recorre aos grandes filósofos, né, os grandes pensadores, inicialmente aqueles que explicavam a unidade, né, da natureza, da vida, até chegar àqueles, né, como o Aristóteles, que diz que todo ser humano é político, da policidade, né, portanto, inaugura o que nós chamamos, né, de conhecimento político, de fundamentação da vida baseada nas escolhas de poder. Né? Isso não se deu em Esparta, isso aconteceu em Atenas. E eu coloco Atenas exatamente como um mundo civil, porque é na sociedade civil que nós temos algo chamado liberdade de pensamento, de crítica, né? Onde nós somos questionadores da sociedade, onde procuramos uma sociedade, né, que se ajuste a valores que nós não vamos encontrar no seio da sociedade militar. Né? Os espartanos se preparam para o conflito, para a guerra. Né? A palavra é sempre ordem. Né? Há treinamentos. Todos nós sabemos o quanto é saudável a educação física. Mas para os espartanos, para os militares, ela é condição primeira. Entre um livro e uma série, né, de evoluções físicas, né, e a disciplina geradora da condição física está exatamente esta segunda colocação. Né? Então não é à toa que o teatro nasce em Atenas, não é à toa, né, que nós não temos, né, nos militares, nas escolas militares, o teatro. Não é comum. Né? E quando alguém se expressa, né, eroticamente como alguém apaixonado por alguém do mesmo sexo, né, ele é jogado fora da sistemática, da instituição, coisa que nós toleramos. Ninguém deixa de ser médico, de fazer carreira, né, médica, advogado, porque escolheu o afeto sexual na figura do mesmo gênero. Né? Vocês chamam de homossexuais, né, lésbicas, etc. Mas o militar, ele vai ter a reprovação da caserna, ele vai ter a reprovação dos seus pares. Então nós sabemos que são duas situações as quais pressupõem uma análise maior do que a análise dos eruditos da USP, da Unicamp. E que hoje, para explicar o fenômeno Bolsonaro, né, é importante que a gente entenda que este mundo, que seria o mundo de Atenas, não se consolidou na sociedade civil brasileira. Porque o teatro não faz o seu papel, né, revolucionário. Porque os filósofos, descontados aqueles que de fato, né, inscreveram e reescreveram seus nomes consagrados nas grandes escolas brasileiras, né, justiça seja feita, né, sendo os mais modernos, como a Marilena Chauí, né, por exemplo, mas temos muitos outros, como juristas, como Pontes de Miranda, como o Clóvis Bevilacqua, Direito Civil e tantos outros, né? o Calmon de Passos na Bahia, essa pleiade, né? Enfim, a história política, a partir de um tratado, tem o Raimundo Faoro, né? Nós temos, não falta, se for aqui nomear, são diversos. Mas o fundamental é que, para explicar essa questão, né, de como foi possível o Bolsonaro, a gente tem que entender da imperfeição, né, que reina na sociedade civil, a qual estou chamando de Atenas imperfeita da sociedade brasileira, já que nós temos uma inspiração no Ocidente, né, ou seja, no mundo greco-romano, particularmente no mundo grego. Embora Roma tenha nos legado a República. Né? Então, quando imaginei esse canal, o canal Para Além do Óbvio, né, e quando imaginei trazer a questão Bolsonaro hoje, eu sei que existem aí livros como O Cadete e o Capitão, né, cujo autor, perdoe-me, o autor, né, o lapso de memória, mas recentemente ele estava no programa, né, da Globo, né, com Pedro Bial. Né? O ano passado eu o conheci
no programa de entrevista com o casal, o Tutameia, né? No mundo online. Então, no mundo online, né? Na comunicação online, digital e na televisão, né, tradicional, você possui toda essa discussão, ela está presente a respeito da vida militar do Bolsonaro e da sua vida no mundo civil. Mas o que não há é o embrincamento, né? É o raciocínio, pelo menos eu não encontrei até aqui, e é por isso que eu acho que é original o que estou dizendo. Né? Quando a gente entende que na carreira militar, né, o Jair Bolsonaro descobriu, né, limites. Por quê? Porque esses limites são postos, interpostos, exatamente porque pressupõem algo que ele não tinha. Mas no mundo civil, esse mundo das liberdades, esse mundo do teatro, que no Brasil, né, não está tão bem construído, porque há muitas falácias, há muito, né, a desejar, né, nos nossos avanços, né, e principalmente na grande armadilha que nós vivemos hoje. Né? Ou seja, eu sempre entendi que esta sociedade, caracterizada pela desigualdade, né, social e pelas diferenças de classe, portanto, classes sociais, a elite, que é o mínimo do mínimo da população brasileira, ela tinha lido Foucault. E Foucault sempre falou, né, da microfísica de poderes. Então, Foucault falava, né, que há o poder do motorista, do ascensorista, que não existe mais, né, elevador. Né? Ou seja, existem indivíduos que têm um comando, um mando em um determinado, o pai numa família patriarcal, o professor, né, dentro da pedagogia antiga, né? Enfim, os tais líderes. Então, nós produzimos uma sociedade, Foucault fala da microfísica do poder, né? Mas esquecemos que construímos também as chamadas figuras magnânimas. Né? E aí entra aquilo que de fato organiza a sociedade brasileira, que não é a cultura grega, né? No caso da sociedade civil, e sim as premissas do cristianismo. Né? Repare que no cristianismo nós temos a figura magnânima de Jesus, ele é indiscutível, né? E quando queremos colocar mais poder, ele é Deus, né? E Deus não permite nenhuma discussão. Lembre que o Papa, né, nos seus vaticínios, não pode ser questionado. O Papa é mais do que pop, como diz a canção. A fala do Papa, né, é sagrada. Né? Então, essas figuras nobilitantes são elas, né, que acabam gerando a verdadeira persona, a caracterizar os poderes. O poder executivo na figura política, na verdade, reproduz, né, veja bem, essas caricaturas. Né? A figura do presidente acaba sendo uma caricatura. Né? E como uma caricatura, porque de fato, né, ele acaba não tendo o poder que ele pensa que tem, ou que imagina que tem. Né? E aí tem que recorrer, né, ao golpe. Né? É o caso que estamos vivendo. Quando ele não pode emplacar, né, tudo o que ele quer, e olha que existem as tais medidas provisórias, né? Coisa ímpar no Brasil. Né? Quer dizer, é algo que, no imediato, mesmo que depois ele tenha, né, que voltar atrás, ou seja, que aquela ação, aquela decisão, né, que ela tem que viger, existir a partir do momento que ela chega ao Congresso, né, mesmo que ela tenha que ser votada e negada, e aí deixe de existir, mas durante um tempo, antes de virar lei, se não virar, né, ela funciona. Medida provisória é um dispositivo parlamentar e jurídico curioso. O jurídico não é parlamentar, é do executivo. É do executivo. Né? Então, não sendo isso, e nem toda as medidas provisórias, né, não legislam sobre tudo, não podem, não tem força de lei, né,
sobre tudo. Então, nós temos hoje o dissídio, nós temos os conflitos do presidente com o parlamento, e vocês viram a semana inteira, do presidente com, né, a Casa Maior, né, aquela que é sentinela da Constituição Federal, que organiza, né, o Estado brasileiro, né, e o Estado brasileiro está organizado, né, a partir de 88, segundo esta carta, né, baseado em princípios, mas baseado também em normas bem rígidas, as quais, né, cabe ao STF negar que elas sejam atropeladas. E quando o presidente, na sua caricatura de poder maior como um Deus, se sente impossibilitado, recorre ao golpe. Então, eu acredito que cada indivíduo, quando enxerga no presidente um Deus, né? Cada pessoa, quando na sua vontade de ver alguém governando, entende que é possível a um indivíduo governar, acertar unicamente. Quando acredito que um sociólogo entende a figura do presidente como resultado de um processo, né, de harmonia social, né, sendo ele alguém que tem o poder de fazer a coesão, como diz Max Weber, né, eu tenho uma resposta da sociologia, né, tenho uma resposta da psicologia, né, ou quando o cenário se mostra, cenário econômico, de como devemos trazer a comida para nossa casa, empregabilidade, acordar, dormir empregado, sabendo que temos, né, uma atividade da qual a cada 30 dias, no mínimo, somos remunerados, e com esta remuneração, né, nós nos alimentamos e também damos curso à nossa vida material de prazer. Quando nada disso está funcionando bem, né, a nossa mente se desorganiza de tal sorte, né, que somos capazes, né, de, ao nos sentirmos traídos pela figura magnânima, né, fazemos uma aposta no contrário, na terra arrasada. Né? Eu acho que, como canal, né, para além do óbvio, são minhas respostas a este imbróglio, né, muito humilde, muito simples, mas que espero seja van premier, tenha originalidade. Este é o fim deste canal, a nossa razão, né, de produzir. Até, né, quarta-feira não temos a nossa live, é São João, né, no Nordeste, na Bahia, mesmo sem fogueira, né, mas é São João. E neste momento que estamos vivendo, onde muitos comemoram a prisão do Queiroz, é importante que a gente entenda, né, em profundidade, né, a sociologia, a história, a psicologia, a visão, né, econômica, ou seja, todo esse conjunto teorético amparado pelo sistema jurídico, pelo direito civil, né, processual, penal, tributário, tudo isso, né, que pode ser abençoado, né, por Deus ou desautorizado, né, pelo mesmo. Bom fim de semana, até o próximo sábado.